amigos e amigas que nos acompanham no blog Atualidade do Direito, em especial que acompanham o professor José Erval Sampaio Júnior, como alguns nos chamam, Ervalzinho. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui com você, nesse espaço tão interessante, esse espaço de bate-papo, esse espaço que no nosso blog você realmente discute com a gente, você chama a atenção das questões importantes, faz os seus questionamentos e a gente aqui sempre em primeira mão, comentando para você as decisões mais novas, efetivamente lhe atualizando. Eu agradeço essa parceria aqui na feitura desse vídeo com a TCM TV Cabo Mossoró Canal 10, que justamente faz essa parceria com o blog Atualidade do Direito, com a equipe do professor Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, e a gente vai bater esse papo com você interessantíssimo sobre uma decisão inovadora, ousada, uma decisão que andou bem, uma decisão interessante do STJ, que fixou justamente a questão de qual referencial que a gente deve ter com relação ao valor da causa em uma ação possessória. E disse o STJ que em uma ação possessória, o critério que a gente tem para definir o valor da causa, que nós sabemos é tão importante o valor da causa, não só para a fixação do valor das custas, mas para a eventual imposição da sucumbência, enfim, o valor da causa é requisito específico da petição inicial, tem que necessariamente constar consoante prescreve o artigo 282 e na ausência no artigo 259 do CPC de dispositivo específico que trate nas ações processárias qual é o critério, como é que se calcula o valor da causa, o STJ decidiu muito bem ao dizer que, nesses casos, deve o valor da causa corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. No caso específico que balizou essa decisão, se tratava justamente de uma reintegração de posse dentro de uma ação de um arrendamento mercantil, que, pelas peculiaridades do caso concreto, acabou justamente se transformando após em um comodato, e por não haver justamente o ajuste, o cumprimento das obrigações desse comodato, o autor estava tentando justamente ser reintegrado na posse e tinha dado como valor da causa justamente o que? O valor do imóvel. Ele tinha entendido que seria o valor do imóvel. Na realidade, analisando de forma analógica, inclusive fazendo menção à ideia de que o proveito econômico pretendido pelo autor deve ser justamente o guia hermenêutico quando se persegue um proveito econômico, o STJ muito bem decidiu, dizendo que em ações possessórias em que se busca a reintegração da posse, esse valor pretendido é o referencial que deve ser tido para a causa em concreto. Foi uma decisão justamente provinda do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o STJ chamou a atenção, sendo a finalidade da ação de reintegração de posse a retomada do bem objeto do contrato de comodato, a estimativa econômica perseguida consubstancia no valor do bem, devendo este ser o valor da causa e não o valor do bem em si. E realmente tem razão. À época, esse valor pretendido era bem maior do que o valor do bem, inclusive, na ação específica, para tomar como referencial, o valor da causa diz respeito a justamente esse proveito econômico que era perseguido. O que buscava era a reintegração, mas o que se estava como causa de pedir era justamente o pagamento dos valores não cumpridos por parte do demandado. E aí a justiça andou bem, por quê? Porque justamente se eu tenho um proveito econômico, se eu uso a reintegração de posse, mas o meu objetivo justamente o que é forçar o pagamento daqueles valores não adimplidos no contrato, é justamente esse o critério para que se possa realmente ter como elemento que justifique, no caso concreto,
a situação da fixação do valor da causa. Como todos nós sabemos, o artigo 259 do CPC prevê alguns casos. E aí, naqueles casos, o juiz pode até de ofício. A obrigação do juiz, naqueles casos do artigo 259, inclusive independente de impugnação do valor da causa, que o juiz, inclusive, intime o autor para emendar, até para haver um pagamento a maior das custas. Só que em casos onde não há prescrição, como os casos da ação possessória, a gente tem como ideia a aplicação analógica justamente do próprio artigo 58, inciso 3º. Ou seja, o valor correspondente lá o STJ teve aos 12 meses de aluguel do imóvel. Muito interessante essa aplicação pelo proveito econômico. Eu quero realmente registrar. Eu, inclusive, como juiz, sempre tenho essa preocupação. Claro que em alguns casos eu espero a impugnação da outra parte, porque não há previsão específica, como foi o caso ora comentado. Mas vejam, pessoal, se eu busco um proveito econômico na justiça, como é que eu não vou, por exemplo, pagar as custas a partir daquele proveito econômico? Eu estou claramente buscando e tenho como, vamos dizer, calcular monetariamente falando o benefício que eu vim obter. E como é que o valor da causa pode ser diferente disso? Então andou muito bem o Superior Tribunal de Justiça nesse caso e deve ser referencial para todos os juízes brasileiros, porque todos nós sabemos que o STJ é o órgão constitucionalmente competente para uniformizar o direito objetivo federal. Está aí mais uma grande decisão do Superior Tribunal de Justiça e que você mais uma vez acompanhou aqui em primeira mão, justamente logo após o acontecimento do fato, porque esse é o grande objetivo do seu site Atualidades do Direito. Então, pessoal, vou me despedindo e a gente se encontra com certeza em mais um outro comentário, sempre atualizando você que acompanha, amiga e amiga, o site Atualidade do Direito. Valeu, pessoal, e como eu sempre digo, é só alegria.